Outubro de 1943, USS Eldridge. Um destroyer da Marinha Americana simplesmente desapareceu na frente de testemunhas. Ficou invisível. Teletransportou 300 quilômetros instantaneamente. E quando reapareceu, a tripulação estava fundida com o metal do navio. Corpos presos nas paredes. Homens enlouquecidos. Alguns desapareceram para sempre. Isso é o Experimento Filadélfia. E é uma das histórias mais perturbadoras da história militar americana. O governo nega. Diz que é lenda urbana, invenção, ficção científica. Mas existem testemunhas, documentos e detalhes específicos demais para serem inventados. Então, o que realmente aconteceu naquele dia? Teste militar que deu errado? Acidente com tecnologia que não deveria existir? Ou a maior lenda urbana já criada? Vamos desmontar essa história peça por peça. A história oficial começa com Carl Allen, também conhecido como Carlos Allende. Em 1955, ele enviou cartas bizarras para um astrônomo chamado Morris Jessup. Nas cartas, Allen afirmava ter testemunhado algo impossível em outubro de 1943. Ele estava a bordo do SS Andrew Furuseth, um navio mercante atracado no estaleiro naval da Filadélfia. E de lá, ele viu o USS Eldridge, um destroyer da Marinha, participar de um experimento secreto baseado na teoria do campo unificado de Einstein. O objetivo? Tornar navios invisíveis ao radar inimigo usando campos eletromagnéticos massivos. Mas algo deu terrivelmente errado. Segundo Allen, o Eldridge ficou envolto numa névoa esverdeada brilhante. O navio inteiro começou a vibrar, e então desapareceu. Sumiu completamente da vista de todos. Não ficou só invisível ao radar. Ficou invisível aos olhos humanos também. E pior, teletransportou. Apareceu instantaneamente em Norfolk, Virgínia, a 300 quilômetros de distância. Testemunhas em Norfolk confirmaram ter visto o navio aparecer do nada por alguns minutos. E então ele voltou para Filadélfia. Da mesma forma. Instantaneamente. Quando o experimento terminou e o navio ficou visível novamente, a tripulação estava em estado horrível. Alguns marinheiros estavam fundidos com a estrutura de metal do navio, literalmente, braços, pernas, torsos presos nas paredes de aço, como se seus corpos tivessem se materializado dentro do metal. Outros ficaram completamente loucos, desorientados, incapazes de falar coerentemente, e alguns simplesmente desapareceram. Nunca mais foram encontrados. Os sobreviventes que ficaram normais foram internados em hospitais psiquiátricos militares, tratados como loucos, silenciados. Essa é a história. E ela é horripilante, mas tem problemas. O primeiro problema: Carl Allen era conhecido por ser instável. Suas cartas eram escritas à mão, com anotações nas margens, múltiplas cores de tinta, caligrafia errática. Ele mudava de nome, inventava identidades, tinha histórico de comportamento bizarro. Então não é exatamente a testemunha mais confiável. Segundo problema, a Marinha Americana nega categoricamente. Não só nega que o experimento aconteceu, nega que fosse sequer possível. Os registros oficiais mostram que o USS Eldridge estava em Long Island em outubro de 1943, não na Filadélfia. Não há nenhum registro de experimento de invisibilidade naquelas datas. Caso encerrado, certo? Lenda urbana. História inventada por um maluco. Não tão rápido, porque existem detalhes nessa história que são estranhos demais. Primeiro, a Marinha Americana estava experimentando com campos eletromagnéticos durante a Segunda Guerra. Isso é documentado. O projeto se chamava degaussing, desmagnetização de navios para evitar detecção por minas magnéticas alemãs. O processo envolver o casco do navio com cabos elétricos massivos e passar corrente elétrica forte para neutralizar a assinatura magnética. E sim, isso criava campos eletromagnéticos intensos. E sim, foi testado em vários navios, incluindo destroyers. Então a base tecnológica da história não é absurda. A Marinha realmente estava mexendo com isso. Segundo, Einstein realmente trabalhou com a Marinha durante a guerra. Ele era consultor científico,
Tinha acesso a projetos classificados, e ele estava desenvolvendo teorias sobre campos unificados, tentando unir eletromagnetismo, gravidade e outras forças fundamentais. Se ele conseguisse, teoricamente seria possível manipular o espaço-tempo usando campos eletromagnéticos. Teletransporte seria possível. Einstein nunca completou a teoria. Ele mesmo admitiu que falhou. Mas e se ele chegou mais perto do que admitiu publicamente? E se a Marinha tentou testar aplicações militares das ideias dele? Terceiro detalhe estranho. Há relatos de outros marinheiros que afirmam ter participado de experimentos similares. Um deles é Alfred Bielek. Ele apareceu nos anos 80 afirmando que tinha memórias reprimidas de ter estado no USS Eldridge durante o experimento. Segundo Bielek, ele dá detalhes técnicos específicos sobre o equipamento usado. Geradores massivos. Bobinas de Tesla. Campos eletromagnéticos pulsados em frequências específicas. Detalhes que um civil comum não saberia. Claro, Bielek também faz afirmações malucas. Ele diz que viajou no tempo, que foi para 237, que havia aliens envolvidos. Então, de novo, credibilidade questionável. Mas os detalhes técnicos, esses são curiosamente precisos. E aqui fica interessante. Nos anos 90, documentos desclassificados revelaram que a Marinha estava desenvolvendo tecnologia de camuflagem avançada durante a Segunda Guerra. Não invisibilidade literal, mas sim sistemas para reduzir a assinatura de radar e criar ilusões visuais usando luz e névoa. Experimentos envolviam projeção de imagens, uso de cortinas de fumaça eletrificada e, sim, campos eletromagnéticos. Então havia projetos secretos relacionados à camuflagem. Isso é fato. A questão é, até onde esses projetos foram? A teoria cética padrão é: o experimento Filadélfia é uma distorção de experimentos reais de degaussing misturados com ficção científica. Navios realmente eram envoltos em cabos elétricos. Campos magnéticos intensos realmente eram gerados. E sim, isso podia causar efeitos visuais estranhos. Halos de luz, névoa ionizada. Marinheiros expostos a campos eletromagnéticos extremos realmente relatavam náusea, desorientação, alucinações. Então a explicação mundana é: um experimento de desmagnetização causou efeitos colaterais em alguns tripulantes. Isso foi exagerado. Virou lenda. Simples assim. Mas essa explicação ignora alguns fatos inconvenientes. Como Carl Allen sabia de detalhes técnicos específicos sobre equipamento que era classificado na época? Como ele sabia os nomes de cientistas envolvidos em projetos secretos? E por que a Marinha não simplesmente mostrou os registros do USS Eldridge, provando que estava em outro lugar? Os registros oficiais dizem que o navio estava em Long Island, mas pesquisadores que tentaram verificar descobriram lacunas. Os registros de navegação do Eldridge em outubro de 1943 são incompletos. Páginas faltando. Datas que não batem. Por que registros militares teriam lacunas justamente no período do suposto experimento? Outro detalhe. Testemunhas em Norfolk afirmam ter visto um destroyer aparecer brevemente no porto em outubro de 1943 e desaparecer minutos depois. Registros oficiais não mostram nenhum destroyer agendado para estar lá naquele dia. Então tinha um navio não identificado aparecendo em lugares que não deveria estar. E aqui entra a parte mais sombria. Vários homens que afirmavam ter estado envolvidos no experimento morreram em circunstâncias estranhas. Carl Allen desapareceu por anos. Reapareceu décadas depois, mudou sua história, depois voltou atrás. Alfred Bielek morreu em 2011, mas antes disso passou anos dando palestras contraditórias sobre viagem no tempo. Outros supostos sobreviventes apareceram ao longo dos anos, todos com histórias ligeiramente diferentes, todos com detalhes impossíveis de verificar. É como se alguém quisesse inundar a história com desinformação proposital para tornar impossível separar verdade de ficção. E essa é uma tática conhecida de agências de inteligência. Quando algo real vaza, você não nega simplesmente.
Você mistura com desinformação absurda até que ninguém consiga mais distinguir o que é real. Então a pergunta não é: o experimento Filadélfia aconteceu exatamente como descrito? A pergunta é: aconteceu algo que o governo não quer que você saiba? Vamos considerar as possibilidades. Possibilidade 1. Nada aconteceu. É tudo invenção. Lenda urbana que cresceu com o tempo. Possibilidade 2. Houve experimentos com degaussing. Alguns causaram efeitos colaterais em tripulantes. A história foi exagerada até virar o mito do teletransporte. Possibilidade 3. Houve experimentos avançados com campos eletromagnéticos baseados em teorias de Einstein. Algo deu errado. Causou mortes ou ferimentos graves. O governo encobriu completamente. Possibilidade 4. Conseguiram criar algo próximo de invisibilidade ou teletransporte. Funcionou parcialmente. Foi catastrófico para a tripulação. Enterraram tudo. Qual você acha mais provável? Olha, teletransporte instantâneo através de centenas de quilômetros? Homens fundidos com metal? Viagem no tempo? Isso parece ficção científica demais. Física que não entendemos nem hoje. Mas experimentos secretos com tecnologia avançada que causaram acidentes graves e foram encobertos? Isso não só é possível, é provável, porque a história militar está cheia de experimentos que deram errado e foram escondidos por décadas. Testes nucleares em soldados, experimentos com drogas psicodélicas em prisioneiros, radiação em civis. Tudo isso foi negado por décadas, até que documentos foram desclassificados e a verdade saiu. Então, por que o experimento Filadélfia seria diferente? Talvez não tenha sido teletransporte. Talvez não tenha sido invisibilidade literal. Realmente viu algo. Algo que não deveria ter visto. E passou o resto da vida tentando contar. Mas sua história foi tão distorcida que virou impossível saber o que é real.